Olá, pessoal. Nós vamos iniciar a apresentação do nosso seminário referente ao artigo que produzimos, cujo título é Atividades antineoplásicas de fármacos através de avaliação em sílico, com orientação do professor doutor José Luiz Carneiro, do turno matutino, sétimo semestre do curso de farmácia. Os componentes do nosso seminário são Ana Elza Lima, Carla Vitória, Évila Leite, Larissa Lopes, João Vitor e Milena Mota. Agora falando sobre o resumo do artigo. O presente trabalho realizou estudos em sílicos que almejou pesquisar os parâmetros químicos e físico-químicos, bem como as interações medicamentosas dos fármacos, assim como avaliou-se a atividade anticâncer em sílicos de diversos compostos antineoplásicos, como placlitaxel, tamoxifeno, metrotaxato, entopusida, imatinib e vinblastina, como moléculas líderes com o intuito de colaborar com futuras terapias partindo de um modelo racional de desenhos de fármacos. As palavras-chave utilizadas foram câncer, antineoplásicos, moléculas e interações. Introdução. Bom, na introdução falamos um pouco inicialmente sobre o câncer, que é uma das patologias que hoje em dia causa maior temor na sociedade, por ser a maior segunda causa de morte no mundo. Por ser também uma doença que tem um modo de crescimento infiltrante, mas que quando o seu diagnóstico ele é antecipado, juntamente com o tratamento, ele traz melhoras para um diagnóstico do paciente, aumentando as suas possibilidades de cura e prolongando a vida desse paciente. Damos continuidade falando também um pouco sobre os fármacos antineoplásicos, que são os principais quimioterápicos mais utilizados no tratamento de algumas patologias, principalmente a do câncer, né? E os medicamentos que utilizamos no estudo do decorrer do trabalho foram antineoplásicos. Demos ênfase também falando um pouco sobre a química medicinal, como ela tem permitido, né, a descoberta de diversas inovações terapêuticas, principalmente os métodos em sílicos, que são empregados em estágios iniciais de pesquisa, no desenvolvimento das identificações, seleções e otimizações de moléculas com potencial terapêutico, com o intuito de reduzir a quantidade de moléculas avaliadas. E demos ênfase também à questão de como essas substituintes elas podem interferir nas variadas propriedades físico-químicas de uma molécula. Ou seja, ela pode interferir na hidrofobicidade, na densidade eletrônica e na conformação estrutural de uma molécula. Então, o presente trabalho, ele almejou pesquisar e estudar parâmetros químicos e físico-químicos, bem como as interações medicamentosas dos fármacos, que no caso do estudo foram os fármacos e os fármacos antineoplásicos. Materiais e métodos. Trata-se de uma revisão da literatura e análise de dados de programas para estudos in silico. Para tanto, foram utilizados bancos de dados da Scientific Electronic Library Online, Cielo, Literatura Internacional em Ciências da Saúde, Medline Literatura, Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde Lilix, Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, para seleção de artigos publicados nos últimos 20 anos com abordagem dos temas relacionados aos medicamentos analisados: imatinib, metotrexato, tamoxifeno, vinblastina, paclitaxel, etoposida e com seus respectivos alvos biológicos. As buscas foram realizadas utilizando as palavras-chave câncer, antineoplásico, molécula, interação. No estudo foram utilizados os programas PDB, que é um banco de dados em 3D sobre estruturas de moléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucleicos. O programa PRR-AD-MET, a fim de avaliar os compostos e os parâmetros
BBB, CACO2, HI, MDCK, plasma, protein, binding, PWS, SP, para realização de análise e comparação entre os fármacos. Também foi utilizado o PLI, o PLP, para identificação de aminoácidos e tipos de interação que acontece. Foram usadas plataformas mculi.com, PubChem, para calcular os dados necessários da regra de Lipps, como peso molecular, aceptor de hidrogênios, doador de hidrogênio e logo de P. Resultados e discussões. Então, nas imagens abaixo, nós podemos observar a estrutura química dos medicamentos analisados e as ligações que eles fazem com os resíduos de aminoácidos. Então, o paclitaxel apresenta 11 interações hidrofóbicas, 2 ligações de hidrogênio, um empilhamento pi, uma interação pi-cátion e 2 pontes de sal, enquanto a etoposida apresenta apenas 2 interações hidrofóbicas, 3 ligações de hidrogênio e uma ponte de água. Em relação aos outros medicamentos, o imatinib tem 8 interações hidrofóbicas, 4 ligações de hidrogênio e uma interação pi-cátion, uma ponte de sal. O metrotexato, 2 interações hidrofóbicas, 5 ligações de hidrogênio, 3 pontes de água e 3 pontes de sal, enquanto o tamoxifeno, 9 interações hidrofóbicas, 2 ligações de hidrogênio, uma ponte de água e um empilhamento pi paralelo, uma ponte de sal e, por fim, a vimblastina, com 9 interações hidrofóbicas, uma ligação de hidrogênio e uma ponte de sal. A partir desses dados, podemos observar que o paclitaxel, a imatinib e o tamoxifeno e a vimblastina apresentam o maior número de interações hidrofóbicas. E interações hidrofóbicas, em todos eles, a interação que mais se mostra presente. Regra de Lipinski. A regra de Lipinski é um conjunto de regras que expressam dados comuns da estrutura dos fármacos, a qual estipula os parâmetros para que haja uma melhor absorção e permeabilidade desses fármacos. São 4 esses parâmetros. O peso molecular tem que ser menor que 500 Daltons, o log de P tem que ser menor ou igual que 5, o número de grupos doadores de ligação de hidrogênio tem que ser menor ou igual que 5 e o número de grupos aceptores de ligação de hidrogênio menor ou igual que 10. Analisando os dados de cada um dos 6 medicamentos que nós pesquisamos, é possível analisar que somente o imatinib, metotrexato e tamoxifeno apresentam um peso molecular abaixo de 500 Dalton. Em relação ao log de P ser menor ou igual a 5, apenas o tamoxifeno. Em relação aos grupos doadores de hidrogênio, apenas o imatinib e o tamoxifeno apresentam o número ideal. E o único que atende a todos os valores requeridos é a regra de Lipinski e, consequentemente, apresenta melhor absorção e permeabilidade é o imatinib. Coeficiente de partição, que é o log de P. O log de P ele define a lipossolubilidade dos fármacos, ou seja, quanto maior o log de P, maior a permeabilidade em membranas hidrofóbicas e melhor, consequentemente, a biodisponibilidade. Os valores ótimos para log de P estão entre 1 e 3, e valores extremos significam desequilíbrio de permeabilidade e hidrossolubilidade. Nessa tabela, nós podemos observar os valores do log de P de cada um dos 6 medicamentos analisados. É possível observar que o maior coeficiente de partição é o do tamoxifeno e o menor é o da etoposida. Somente o metrotexato e etoposida possuem valores ótimos, ou seja, entre 1 e 3, possuindo assim melhor lipossolubilidade, enquanto o imatinib, que de acordo com a regra de Lipinski que alcança todos os parâmetros, como eu disse anteriormente, não possui um valor ótimo de log de P, mas ainda assim está dentro dos limites estabelecidos. Bom,
A sigla HIA consiste na porcentagem de absorção intestinal de medicamentos no humano. A sua recomendação traz que entre 0 a 20% são pouco absorvidos compostos, de 20 a 70% os compostos são moderadamente absorvidos e de 70 a 100% os compostos são bem absorvidos. Já a sigla CACO2 é utilizada para a previsão da absorção oral de medicamentos e a sua permeabilidade. Na sua recomendação, mostra que abaixo de 4 possui baixa permeabilidade, entre 4 e 70 possui média permeabilidade e acima de 70, alta permeabilidade. Agora falando um pouco dos resultados entre os medicamentos. A etoposida e o paclitaxel ambos apresentam média permeabilidade, sendo que ambos são bem absorvidos. Em concentrações de imatinib clinicamente relevantes, a ligação às proteínas plasmáticas foi aproximadamente 95%. Já o metotrexato em adultos, a absorção oral parece ser dose-dependente e geralmente são bem absorvidos com biodisponibilidade média de cerca de 60%. O tamoxifeno e a vinblastina observa que os dois fármacos apresentam uma média permeabilidade e os dois fármacos são bem absorvidos. Então, falando um pouco agora sobre o parâmetro BBB, que ele avalia a passagem do fármaco através da barreira hematoencefálica, traz como classificação a uma alta absorção no sistema nervoso central, acima do número 2, média absorção no sistema nervoso central de 2 a 0,1 e baixa absorção no sistema nervoso central, abaixo de 0,1. Sendo assim, a etoposida e o paclitaxel ambos apresentam baixa absorção no sistema nervoso central. Indica que não provoca muitos efeitos colaterais. Já os fármacos imatinib, pelos seus pesos moleculares, o imatinib apresenta peso molecular de 493,6 gramas por mol e o metotrexato 454,4 gramas por mol, eles conseguem transpor a barreira hematoencefálica sem dificuldade. O tamoxifeno possui uma capacidade de passar pela barreira hematoencefálica, apresentando uma alta absorção no sistema nervoso central, enquanto a vinblastina apresenta uma baixa absorção no sistema nervoso central. Sobre a taxa de ligação das proteínas plasmáticas. O grau de ligação das proteínas plasmáticas influencia na ação do medicamento em sua disposição e eficácia. O fármaco não ligado está disponível para penetrar as membranas celulares e sofrer interações. Bom, sobre as suas classificações, fortemente ligado é quando apresenta acima de 90% e fracamente ligado abaixo de 90%. Sendo assim, nos resultados obtidos, a etoposida e o paclitaxel de ligação às proteínas plasmáticas, ambos sendo classificados como fracamente ligados. O imatinib e o metotrexato apresentam a quantidade em torno de 85% e 44%, respectivamente. Ou seja, o metotrexato apresenta uma baixa ligação em relação ao imatinib. O tamoxifeno é fortemente ligado à proteína plasmática e já a vinblastina é fracamente ligada à proteína plasmática. Falando um pouco agora sobre as células MDCK, células renais caninas MED-DERB, são semelhantes às células CACO2, pois têm sido avaliadas em relação à absorção dos fármacos. De acordo com a sua classificação, abaixo do valor 4, elas possuem baixa permeabilidade, no valor 4 a 70, média permeabilidade e acima de 70, alta permeabilidade. Entre os valores encontrados nos medicamentos, observou que a etoposida, o paclitaxel, o imatinib, o metotrexato e a vinblastina, todos possuem baixa permeabilidade, exceto o tamoxifeno, que possui média permeabilidade. Conclusão. Então, no presente trabalho, concluímos que os fármacos antineoplásicos, eles atuam no tratamento dos mais diversos cânceres. A prescrição desses medicamentos são analisados e associados à patologia do paciente, por existir uma diversidade de medicamentos. E para facilitar nessas escolhas, temos estudos em sílicos. Pois os estudos em sílicos eles vão filtrar os medicamentos e serão analisados através de parâmetros em estudos, onde podemos citar os medicamentos que irão possuir melhor facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica,
Os medicamentos de uso oral, cujo serão necessária a passagem por diversos mecanismos até chegar à excreção, a taxa de ligação plasmática, a taxa de ligação às células MDCK, que são células renais caninas, MED-DAB. Dentro desses parâmetros, a gente concluiu que o tamoxifeno é um medicamento que tem melhores resultados dentro dos estudos analisados. Bom, aqui tem algumas das referências que nós utilizamos. Optamos por colocar apenas essas 3, mas no artigo tem constando todas que realmente utilizamos. E esse foi o nosso trabalho. Gostaria de agradecer ao professor por toda a orientação e suporte. E foi isso, espero que todos tenham gostado, tenham entendido e até a próxima.